E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Será que o seu chefe, a sua esposa, o seu marido, a sua sogra são as cruzes que você precisa carregar? Você às vezes reclama, nossa, minha cruz está pesada, mas quando você fala isso você pensa num problema no trabalho, na igreja, enfim, na escola, faculdade, mas será que é isso que Jesus quis dizer mesmo? Gente, fala um pouquinho sobre isso no vídeo dessa semana, mas antes eu quero convidar você a acessar bibotalk.com ou procurar Bibotalk no Spotify, ou melhor, procure procure BTcast lá no Spotify e ouça os nossos podcasts. Se você está com preguiça, tem os podcasts aqui no YouTube também. Só que no YouTube você não consegue baixar e não consegue ouvir offline, e aí você perde a graça de estar sentado no busão lá ouvindo podcast, enfim, ou quando você estiver sem internet, tá bom? Conheça os nossos podcasts, inclusive essa semana, rapaz, a gente soltou um episódio falando sobre a teologia da Terra-média. Na moral, ficou excelente. Pessoal do Tolkien Talk, o melhor canal no YouTube para você aprender sobre Tolkien, Terra-média, e enfim, é esse canal. E o Cezinha estava com a gente lá falando sobre a teologia da Terra-média. Será que o cristianismo influenciou a obra de Tolkien? A gente conversou muito sobre isso no podcast dessa semana. Mas vamos lá, gente. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz. Ou seja, eu inverti. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos dizer o seguinte: em 99% dos casos, não quer dizer que o seu chefe ou aquela pessoa que lhe incomode seja a sua cruz. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que quando Jesus fala isso, o próprio Jesus está indo para Jerusalém, ele já está se preparando para ir para Jerusalém para encarar a morte, para encarar o seu destino. E ele inclusive faz esse convite. Quando ele faz esse convite, ó gente, vocês querem vir após mim, tá? Vocês precisam morrer. Vocês precisam, se vocês querem salvar a vida de vocês, vocês precisam carregar a cruz. O que é carregar a cruz? É ir em direção à morte. Hoje em dia a cruz é o nosso símbolo de fé. Hoje em dia a cruz, a gente olha bonita lá na igreja, né, iluminada, né? Até tem um amigo meu que botou uma cruz com luz de neon atrás, ficou show. Para nós a gente sabe que Jesus saiu da cruz morto, mas saiu do sepulcro vivo. Então ela se tornou um símbolo da fé cristã. Mas para os discípulos não tinha sogra, não tinha chefe e não era símbolo de esperança. Quando os discípulos ouvem isso, o que eles veem à mente? Caramba, Jesus está dizendo que a gente tem que ser torturado da pior maneira possível, a gente tem que passar pelo instrumento de tortura mais cruel do Império Romano? É isso mesmo, Jesus? É isso mesmo. Se você quer ganhar a sua vida, você precisa perdê-la seguindo os meus passos. E se você quer vir após mim, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar as suas vontades. Gente, não tem como suavizar essas palavras de Jesus. Não tem como suavizar. Então não é o seu chefe, não é a sua sogra, o seu esposo ou a sua esposa que é a sua cruz. A sua cruz é o que? Dia após dia, o seu eu sendo crucificado. Aí eu faço um parênteses. A sua esposa, o seu esposo, o seu chefe, a sua sogra, o seu sogro, podem ser instrumentos de Deus para a morte do seu eu? Podem. Por que não? Uma coisa eu tenho convicta: ninguém tem uma cruz pesada. A cruz é exatamente do tamanho que você precisa para crucificar o seu eu. Se você anda achando a sua cruz muito pesada por esses motivos até fúteis ultimamente, e não tem sofrido porque está lutando contra o pecado, está lutando contra sistemas opressores, está lutando para promover a paz, isso tem tirado a sua paz, porque sofrer carregando a cruz, e isso que Jesus aqui é fantástico, é dia a dia tome a sua cruz. Não dá para tirar os olhos da cruz, porque quando eu tiro os olhos da cruz, eu começo a olhar para mim mesmo. E se eu olho para mim mesmo, eu começo a ter uma vida centrada em mim e não centrada no Evangelho, não centrada na missão de Deus que me alcança. E aqui, gente, é claro,
aqui está muito claro também que é a morte do meu eu. Ou seja, fazendo uma leitura aqui maior, o processo de santificação está aqui, dia após dia. É o que Paulo vai falar para a gente, né? Quando Paulo fala que nós somos transformados gradativamente de glória em glória. A gente consegue fazer o link certinho aqui. É dia após dia. Então, a sua cruz não está pesada. A sua cruz está na medida para a morte do seu eu. E isso é genial. Inclusive o Wiersbe fala, inclusive obrigado El Shaddai por esse comentário, tenho usado muito ele, ó, tá aqui, ó, tenho usado ele para preparar as pregações, os estudos bíblicos. O Wiersbe vai falar inclusive aqui, gente, ninguém se crucifica sozinho. Então alguém te crucifica. Você vai em direção à cruz, mas outros vão lhe crucificar. Então existe o papel do outro também neste processo da morte do seu eu. Até eu tenho um testemunho para contar. Na época foi triste, na época foi um testemunho, hoje em dia é um bom testemunho. Mas eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na faculdade e eu fazia filosofia na época e a gente era num shopping que ficava a nossa faculdade. E eu desci correndo para comer, eu estava com muita fome e tal, e desceu eu e um amigo meu, não crente, se não me engano até o cara era ateu. E eu lembro que eu cheguei lá e eu pedi uma torta. E parece que já tinha uma mulher lá, ou eu não lembro direito a situação, mas eu sei que eu briguei por um pedaço de torta, gente, porque eu queria muito comer aquela torta, mas a mulher parece que tinha pedido, e aí a atendente ficou olhando pra mim e pra mulher assim, vocês acreditam que isso tem uns 10 anos atrás, eu não dei a torta pra mulher, eu falei, não, eu tenho certeza que eu pedi primeiro, a senhora me desculpe, mas eu tô com muita fome, e eu vou comer essa torta aqui, porque eu tenho certeza que eu pedi primeiro. Meu, a mulher ficou tão assim, tipo, atônica com a minha grosseria e tal, que a mulher, enfim, né? Pra mulher era só um pedaço de torta mesmo, que deveria ser pra mim também. E eu comi a torta. Meu, aí sabe o que aconteceu, gente? Esse meu amigo, quando a gente sentou na mesa, ele falou assim, cara, tu viu o que tu fez? Eu falei, o quê? Cara, tu lutou, tu brigou igual um esfomeado, miserável, por um pedaço de torta, velho. Cara, que egoísmo é esse? Pô, tu não teve nem a gentileza de dar pra mulher? Caraca, mano. Meu irmão, quando aquele cara falou aquilo assim, caiu a ficha, tá ligado? Aquele cara, aquele meu amigo que eu não lembro o nome dele, ele foi alguém que me ajudou. Ele me ajudou a carregar a minha cruz. Ele me crucificou naquele dia, ele crucificou um pouco do meu eu. E isso, gente, é fantástico, é dia após dia. Não tem descanso no cristianismo, não é parque de diversão. É dia após dia tomar a cruz. E tomar a cruz, no contexto que Jesus disse, vocês sabem, instrumento de tortura, sofrimento, perder a própria vida. E ali até no sentido bem literal, físico mesmo. Só que obviamente que Jesus perdeu literalmente e fisicamente a sua vida. Para que a gente não precisasse. Agora, o nosso eu, a nossa velha natureza, ela precisa ser transformada. O nosso eu interior precisa ser renovado. A nossa carne precisa, dia após dia, estar sendo crucificada. Então, espiritualmente, eu morro todos os dias. Espiritualmente, eu preciso carregar a minha cruz. Então, não reclame que a sua cruz é pesada. Ela é do tamanho e ela é do peso que você precisa para se parecer mais com Jesus. Tá bom? Porque quem quiser ganhar a vida vai perder, e quem perder a vida por minha causa, por causa do evangelho, não por causa da sua igreja, não por causa do seu partido político, não por causa das suas causas, que você acha que são causas divinas e especiais, não, é única e exclusivamente por causa de Jesus, por causa da promoção do verdadeiro evangelho. Aí a gente vai ganhar a vida, tá bom? Uou, esse texto é fantástico. Leia Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, Deus abençoe todos vocês. E antes de reclamar da sogra, do marido, né? Enfim, pense bem. Ou eles estão sendo só eles mesmos e você não está tendo paciência, ou você também está errando, ou será que eles não estão sendo instrumentos de Deus para você se parecer mais com Jesus? Quem sabe? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Ele quiser assim permitir. Valeu, galera. Se inscreve no canal, né? Poxa. Dá aquele like, ajuda, comenta aí embaixo, ajuda o canal a crescer, tá bom? A gente chegando a 50 mil, eu vou sortear 5 livros fantásticos aqui, tá bom? Eu prometo. Valeu, gente.